Saudações a todos do outro lado. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Senunda Podcast. Neste episódio, prometemos trazer um tema bastante pertinente, que é como o inglês abre portas no mercado de trabalho. Bem, muito antes de partir para aquilo que é o nosso tema, nós gostaríamos de agradecer primeiramente aos nossos parceiros, né? O Senunda Center, ao OK Studio e também gostaríamos de agradecer a Marf One pelo apoio que tem, de certa forma, dado para nós. Então, nós, de certa forma, temos tido muitas perguntas, temos recebido muitas perguntas no que tange a o convidado que nós tínhamos que trazer hoje, o nosso convidado tão esperado por todos. Bem, para dizer que muito antes de partir para aquilo que é a apresentação dele, eu quero ainda enfatizar que o Senunda Center Wambo, ele é um centro de ensino, acompanhamento e reforço escolar que, de certa forma, vem para inovar e trazer muitas, mas muitas atualizações. O centro conta com ensino de línguas, conta com acompanhamento e reforço escolar em distintas disciplinas, como língua portuguesa, inglês, francês, matemática, entre outras, de acordo com a solicitação do encarregado. Bem, sem mais delongas, gostaríamos de partir primeiramente para a apresentação daquele que é o nosso convidado, Eduardo Mbumba. Eu não vou falar mais nada, então vamos deixar que ele se apresente para que, de certa forma, possamos continuar ou dar início ao nosso programa. Saudações a todos. Bem, respondo pelo antropônimo de Eduardo Mbumba. Portanto, sou mais conhecido pelos falantes de inglês pelo Mister Responsibility. Portanto, hoje estaremos aqui, portanto, aqui no primeiro episódio do Sanuda Podcast, onde estaremos a desbruçar de um tema extremamente importante e eu espero tanto a vossa colaboração, por outro lado, e assim vamos fazer acontecer. Bem, foi uma apresentação e tanto, né? Acho que as pessoas do outro lado conseguiram ter o mínimo de noção de quem é, afinal de contas, o Eduardo Mbumba, mais conhecido por Mister Responsibility. Bem, então, sem mais delongas, vamos partir para aquilo que é a primeira pergunta deste podcast, que é por que entre diversas, mas diversas línguas, né, nós devemos primeiro optar pelo inglês? Por que não aprendemos um mundo francês, quimbundo, muitas outras disciplinas, mas sim o inglês? Por que é tão importante o aprendizado da mesma? Esta é a primeira pergunta. Bem, na verdade é uma pergunta muito interessante e o pessoal, por outro lado, portanto, espera uma resposta satisfeita. Portanto, por que o inglês e não outras línguas? Normalmente as pessoas, ao aprender uma certa língua, para além de olhar naquilo que é a língua em si, eles olham naquilo que é a oportunidade. Ou seja, os benefícios que a língua em si oferece, tanto no mercado, assim como as oportunidades na questão eh, de, de trabalhar de trabalhar numa certa área. Então, no caso do inglês, nós sabemos que é uma língua, uma das línguas mais faladas a nível mundial e, portanto, as pessoas têm mais eh, aquela curiosidade de aprender, não com o com o objetivo com o objetivo de talvez um dia, portanto, abrir uma certa oportunidade no mercado, ou seja, não apenas como esperança de que um dia venha a abrir uma certa oportunidade no mercado, mas também, com aquele interesse de poder comunicar-se com outras pessoas, no mundo, iríamos assim dizer, ou por outras partes, do país. Ok, o que quer dizer que nós não devemos aprender uma determinada língua simplesmente porque esta língua nos dá oportunidade ou, de certa forma, vai abrir portas para nós. Acredito que para aprender uma determinada língua, nós devemos primeiro gostar da língua, acho que é o que o nosso Mr. Responsibility
E eu concordo com o que ele disse, né? Uma vez que as pessoas hoje em dia tendem a aprender alguma coisa por interesse, mas você deve aprender o inglês primeiramente porque você gosta da língua, não porque você quer tirar vantagem disso. Bem, feita assim a primeira pergunta, vamos partir para a segunda pergunta, que é um pouquinho mais intensa, se assim podemos dizer. A pergunta é justo, será que é justo que as empresas exijam no currículo ter a língua inglesa como ferramenta? Será que é justo? Porque existem pessoas, é bem sabido por todos que existem empresas que não dão oportunidade para certos funcionários, como dizemos em inglês, newcomers, para acessarem, de certa forma, a este emprego devido ao quesito inglês. Será que é justo as empresas cobrarem o inglês como requisito para, de certa forma, ceder ou acessar ao trabalho? É justo ou não? Qual é o seu pensamento? Ah, na verdade, eu diria que é justo tanto as empresas pedirem eh, o inglês como um instrumento fundamental, portanto, uma exigência muito importante na empresa. Isto porque, tanto, normalmente os empresários pretendem ter tanto funcionários competentes e esses funcionários devem ter essa habilidade de poder falar inglês. E normalmente as empresas têm tido, portanto, cooperações com as outras empresas. Estou a me referir de empresas internacionais. Portanto, é crucial se a sua empresa, ou seja, se os seus funcionários são capazes eh, de comunicarem-se em inglês, portanto, ainda que houver uma certa cooperação com a outra empresa internacional e que esta mesma empresa, os funcionários desta mesma empresa falam, ou seja, a língua dele é oficial é coisa em inglês, portanto, haverá mais, haverá mais eficácia naquilo que é a cooperação em si. Por quê? Porque os funcionários da tua empresa também são capazes de comunicar-se na língua em si. E não só, tanto os funcionários da sua empresa, ou seja, se por acaso sendo um dos funcionários na empresa, entre várias pessoas, portanto, se és capaz de se comunicar nesta mesma língua, portanto, haverá sempre, ou seja, o empresário colocar-te a um certo nível mais alto, por teres essa habilidade, porque o inglês atualmente, quer dizer, não é apenas considerada como apenas uma língua, é uma habilidade, uma vez que és capaz de comunicar-se essa língua, portanto, torna-se uma habilidade. Ok, foi uma resposta e tanto, né? Uma vez que as pessoas menosprezam a importância ou menosprezam muito o inglês como uma ferramenta para obter trabalho também. Então, é fulcral que você aprenda inglês porque futuramente isso vai cobrar mesmo de verdade. Então, a próxima pergunta é para salientar que nós vamos entrevistar o Mr. Responsibility, ou a entrevista é 50% em português e 50% em inglês, que haverão momentos em que falaremos inglês e para aquele público lá que quiser ainda também aprender, não estiver a entender algumas coisas, pode simplesmente anotar aí no caderno, para que de certa forma possa fazer perguntas nos comentários ou se tiver uma inquietação, não hesitar em expor. Bem, a próxima pergunta é: será que aqui em Angola, no nosso contexto, o inglês seria mais importante aprender o inglês ou as línguas locais? Uma vez que muita gente aprende coisas externas em vez de aprender primeiro interna, não se conhecendo e, de certa forma, menosprezando aquilo que é cultural. Será que é muito mais importante aprender o inglês para obter um cargo profissional aqui no país, dentro do país, no nosso contexto? Será que é muito mais importante aprender o inglês ou as línguas locais?
Passou-se. Será que é mais importante aprender as línguas locais ou inglês para obter sobre trabalho no país? No nosso contexto. Ah, na verdade, esta é uma pergunta interessante, uma pergunta que tantas pessoas têm se questionado muito, muitos deles ainda não, nem sequer encontraram a resposta. No nosso contexto angolano, olhando para as oportunidades que o país em si nos oferece, olhando naquilo que são as condições políticas do país, tanto eu diria que as pessoas hão de se, ou seja, vamos assim dizer, de uma forma direita, ou seja, eu diria que o inglês, ou seja, o inglês tanto serviria mesmo como instrumento ou como primeiro instrumento, apesar de existirem, portanto, de línguas nacionais que também são de extrema importância, mas atualmente as pessoas, quer dizer, olham mais nas oportunidades. Então eu diria que primeiramente o inglês, tanto ter essa habilidade de se comunicar em inglês. Não estou a menosprezar as línguas nacionais. É importante, sabe? As línguas nacionais também são importantes para poder se comunicar com certas pessoas que também são capazes de se comunicar na mesma língua. Mas estamos a nos referir de uma língua que é falada a nível mundial e também é usada nos comércios, assim também como na tecnologia, na educação. Tanto, quanto mais, se fores capaz de aprender esta língua, portanto, há mais benefícios de aprender, ou seja, haverá mais benefícios do que em relação às línguas nacionais. Então, as pessoas, quer dizer, recorrem mais naquilo que é a língua, a esta língua estrangeira, que é o inglês, do que as línguas nacionais. Daí que nós vemos atualmente pessoas que, portanto, são mais capazes, ou seja, elas como posso dizer isso? Conseguem ou falam tantas línguas internacionais, mas as línguas nacionais não são capazes, porque eles olham naquilo que é a oportunidade e naquilo que isso a língua... nesse caso é bom ou é uma coisa boa ou uma coisa má nesse contexto já? Porque nós perdemos a nossa cultura de certa forma, então vem a ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa, porque se perde os valores adquiridos ou nem se aprende antes de... Vamos partir para a cultura alheia antes de partir para a nossa cultura, ou como é que eu não diria que é mau. Não diria que é mau. Porque após, por exemplo, quando você decide aprender o inglês, depois de ter aprendido, tu podes de certa forma, portanto, aprender uma certa língua nacional. Uma língua nacional. Portanto, quer dizer, o inglês, atualmente nós, as línguas nacionais, tanto elas deveriam ser também ensinadas, ou seja, ministradas também nas escolas. Esse é o problema. Porque nós vemos que nas nossas escolas, no nosso sistema educativo, praticamente oferece mais as línguas internacionais do que as línguas nacionais. E isso, quer dizer, as pessoas vão olhar naquilo que é a importância da língua. Quer dizer, as pessoas podem chegar ao ponto de menosprezar a língua nacional pelo facto do sistema educativo ou o sistema político em si não dar importância a esta língua. É praticamente isso. Bem, ok. É muito importante saber, primeiramente, as nossas línguas nacionais, né? Mas também não podemos menosprezar o aprendizado da língua inglesa, que é super, mas super importante. Bem, agora tenho duas perguntas em uma, e essa aqui é a última intervenção que nós teremos em português. A primeira pergunta é:
Será que o ensino da língua inglesa é prioridade aqui no nosso país para a obtenção de trabalho? E a segunda é, será que a língua inglesa pode nos levar à riqueza? Em palavras miúdas, podemos dizer que é possível ser rico com inglês? O inglês pode nos tornar ricos? Por quê? Se sim, por quê? Ah, bem, é crucial o aprendizado da língua inglesa aqui em Angola, visto que ensinando os cidadãos a serem capazes de se comunicar nesta língua, tanto dará mais oportunidade a esses jovens, também estará a fornecer ou a favorecer, a dar benefícios ao país em si, ou seja, à sociedade em si. Acho que a outra pergunta é se que é possível ser rico com o inglês, certo? Na verdade, eu diria que sim. Dirias É ou é fato? possível, ou seja, é um facto, é possível até que, portanto, há pessoas que são mesmo ricos através do inglês. Exemplo. Ok. Como é que isso pode acontecer? Temos pessoas que, tanto no início, eles começaram com inglês, ou seja, formaram-se primeiramente, são licenciados, foram atingindo outros níveis, mas depois colocaram esta habilidade como uma fonte de ganhar dinheiro. Portanto, abriram centros e, tanto, têm cooperações com o Estado e também são contratados por diversas universidades e fazem tradução de documentos. E, tanto, muito através desse envolvimento, conseguiram, portanto, abrir vários centros de inglês, vários centros, e esses também conseguiram, portanto, fornecer mais oportunidades de emprego para os outros, mas é que os benefícios são mais favorecidos a ele sendo como o CEO da empresa, o proprietário da empresa. Tanto os benefícios são mais para ele. Então, com aqueles benefícios que ele poderá recebendo cada vez mais e fruto das cooperações que ele tiver com o Estado, portanto, haverá sempre uma, tal como dizem na gíria, a micha sempre vai cair. É praticamente isso. Bem, família, como eu sabia, do momento chegou, né? E vamos mudar já para a língua inglesa, que é aquilo que nos trouxe aqui também. Então, sem mais longa, so Mr. Let's us turn to English, because I know that it's really important also to emphasize that we too speak English. So the first question in English is, so are those companies that requires English, as a tool to get in, not discriminating those who don't speak English? Like, it's not bad, the companies require English as a tool to them, to the employees get into their companies or into their own business. So that's the first question. Are not they like discriminating those? If they aren't, just why? If they are, why so too? Look, first of all, this is one of the interesting and fascinating question, and this question must be well responded. Look, actually, companies when they need citizen who speaks English, not only those who speak English, they are not trying to put aside those who really don't or who are not capable to speak the language. Because they put English as one of the requirements to function in their company. You see, like English for them is a tool. So
those who really want to work in that company, they have to go to have this ability to communicate in English because it is one of the requirements to work in that company. They are not putting aside or they are not discriminating those who doesn't speak English. No, they are just needing those who are capable to speak English. Yes, that's it. Okay, so that was an interesting answer about the question that was given. So sometimes we forget like that it's not really about exclusion. It's like it's an obligation. You have to learn the language so that you can get in some job markets. So the second question is now. I mean, is just are not so should we prioritize like learning our local language or just like trying to implement English as like the main language we have to learn? I don't know if you got. So should we prioritize English or our local language to our country development or development? I mean, so which one is more important or the most important? In our times, in our days. Yes, actually, that's a good question. Well, if nowadays we have citizens who are just focusing on learning international languages, they are not trying to put aside or to belittle our national languages. That's not the case because I think the strategies should be done by the government or the educational system that they should put first the national languages at school from the from the primary school. I'd say like that, from the primary school until the last level, because then like this the citizen should be able to learn English, to learn the national languages from the very commencement. Then nowadays, like currently we see that young people, they're just focusing on learning English because this is one of the this like because English is something that they have to prioritize. You see, they have to prioritize now because of the jobs opportunity, because of the international scholarship. Maybe they intend to travel or to study abroad. So English or being capable to speak English is one of the requirements for them. And actually, we are not saying that the speaking English is the first or is the first thing that you have to do. Like I think in this case, choosing or selecting from international languages, one of them I should select English or and national languages. I think the problem is with the government or the education system that actually they didn't like. They should make citizens to learn English from from the very commencement or from the primary school. They should implement this our national language so that later the students should have this opportunity to acquire or to learn international languages. So okay, summarizing, it's like he said like if you want to make money, you have to choose English. If you want just to like learn our local language, it means that it's not we're not really talking about like making money or just to develop yourself. Then if you want, you have to separate. If you want to learn English, like you have to choose this day that you are like in currently you have just to choose English
If you want to make money now, if you want to learn our culture, a lot of stuff, just prioritize our local language. Then that was the main point. But here we're talking about how to make money with the English, and also the statement of English in our in job market. So the last part one question is just like is it possible to have a good job? Is it possible to have a professional success, without English in Angola? Is it possible to have a professional success without English? Like you have success, but you don't speak English. Is it possible or not? That's the main question. And just notice something is that if you don't agree with something specific that we are saying, just like comment and just share with us what. And if you have just positive critics, just don't hesitate, to highlight. So that's the question, Mr. Responsibility. That's your time to respond. Well, according to the question, it's possible. It's possible to be a good professional without having this ability of communicating in English. But just know that English, wherever you go and you can communicate in English, English going to make a difference among others. It's going to be something that it's going to difference you from you or from others who maybe can't communicate in English. But actually, being able or being a professional without having this ability of communicating in English is like you may be a good professional, like the one who is related to the business, like selling some products. But let's suppose like you want to buy something, and this what you really intend to buy, you just have to to it's found abroad in a certain country where the official language is English. Like you will be obliged to hire somebody who is capable to speak English, and you're going to pay because of the ability that you should acquire before. This is like lack of having lack of skill or lack of this skill or lack of English in your life. So when you are capable, when you are a good professional and you are capable to speak English, like more opportunities will come through you or through this ability that you've gotten, because there will be more like cooperations with other companies, as well as if you intend to go in a certain place in the world, like you will be like you will have freedom. You will have freedom through the materials position or through the money you've gotten. You will actually, with English, you will travel wherever you go, and you will be able to talk with different people, as well as different cultures. Yes, that's the point. So now we came to the we almost at the end, of our podcast. So the last question that I have just to ask to you is, what are the main or the specific areas that English must be applied? In which areas English give more opportunities to us? Like where can we apply English, in which areas specifically? Because people used to say, okay, English open doors, whatever, just by mouth, but doesn't really know in which areas English can just be rushed
or English can just give us the opportunity that we're saying. So which areas English can just give us opportunity to? Well, as a matter of fact, English can open or can open opportunities in fields such as, first of all, we have education, we have international scholarship, we have in technology, and we have also in like job markets, and we like English can also gives opportunities in the fields such as, for instance, in like translating like documents, and also like being able to to like to, how should I say that, to speak or to talk with uh, to talk with other people from different company. I'm referring to the, for instance, if you make part of a certain company, and that company has got also the cooperation with another company, and maybe you are the only one who can speak English in that company. So you will be more highlighted in that company because of the skill that you have gotten, that is like you are able to speak English. So you will be more highlighted in that company. It's going to be one of the opportunity, and even the manager of that company is going to, to put you in a higher place because of the ability that you've gotten, because you're going to transmit all the information that will be given in the other company or in the other manager. Yeah, that's it. So, fellas, we're running to the end, and we cannot just like go without some specific details. Let's just speak in Portuguese. Família, nós estamos a terminar, mas antes de terminar, nós queremos que o nosso Mr. Responsibility fale um pouquinho dos seus serviços, fale um pouquinho daquilo que é o seu processo do inglês e alguns detalhes, né, que ele mesmo dirá. Bem, vamos deixar o Mr. Responsibility, o Eduardo Mbumba, a falar um pouquinho disso e deixar os seus contatos. Speaking English. It's up to you. Okay, so by the commencement, unfortunately, I wasn't able to, express who really I am. But most of you may have questions like, what are the services he does, or he gives? But actually, besides being just a communicator of English, I'm also an English teacher. I've gotten my own company, and actually, if you are really interested to study with me, you just have to go to leave our number below, and then you will use it. So for those who really want to speak or to learn English, you just have to get started. But actually, the process is if the process, or I mean like the time that it's going to take, or like if this is going to take like 1 year or 2 years for you to speak English, it's going to depend the focus that you're going to have. Yes. And I'm not going to tell you that English is easy. No, English is not easy. But you have to I call this as an ability. You have to have ability of practicing the language, because most of the time, I'll give you just an example. For instance, if you intend to learn how to swim, then you go to platforms such as YouTube, TikTok, and you see like a lot of videos like people who are swimming. Then you say, oh, okay, that's how people swim. Okay, like
then you say, okay, like you will not put it into practice. How will you be able to? How will you be able to swim if you do not put it into practice? So it's happened the same with English. When you are learning a language, make sure that you practice the language, and you cannot depend to somebody to practice with. No, you may even practice yourself, because in English there is something that we call as input and output. Input, we are referring to the knowledge like that we internalize into our mind, or like sometimes we used to watch podcast, like listen to music, some professional speaks from different areas. This is called input. So output is what we like after you internalizing the knowledge itself, you're going to put aside, put out what you've learned. Like you're going to express, yeah, that's it. So I just could make or could differentiate the dichotomy between the input and output. So we finish with this was just the first episode of Sandu the podcast, and as the time goes by, you will see more content related to Sanunda podcast, and you will see like I would say people, famous people here in Sanunda podcast, and just follow the channel, and like the videos will be available to different platforms such as TikTok, Facebook, Instagram, as well as YouTube. So you just have to comment what you think about the first episode of Sunday podcast, how it was. So we just we would like to see a comment below. Thank you. Bem, família, estamos a partir desta e nós não podemos partir sem antes realçar os nossos patrocinadores, né, deste primeiro episódio do Senunda Podcast, onde nós vamos salientar primeiro o Senunda Center, que é sabido que é um centro de ensino de línguas, acompanhamento do reforço escolar para todos. Estamos localizados, o centro está localizado aqui no Ambo, especificamente no bairro Benfica, mas nós temos serviços como aulas ao domicílio, aulas também online. Bem, se és um papá ou uma mamã, por favor, não perca esta oportunidade de investir em si mesmo ou também no seu filho. Bem, para salientar também o apoio da OK Studio, que são os responsáveis pela qualidade que nós temos aqui, né? Que não se cansam de trabalhar para que, de certa forma, possam trazer muito mais qualidade e trabalho bem feito para nós. Então, se alguém tentar contactar também a empresa, o número estará a passar em rodapé. Bem, e o último, e não menos importante, é a Marfi One, a boutique que decidiu caminhar conosco neste primeiro episódio do Senunda Podcast, que está também a investir em diversas áreas. Bem, este foi o nosso primeiro episódio para dizer que você pode discordar com algumas partes ou ter um pensamento crítico sobre uma determinada área que é subjetiva já agora, né? Então, está aberto, né? Estamos abertos a críticas construtivas e também a comentários ou a dúvidas que vocês quiserem expor. Bem, este foi o primeiro episódio do Senunda Podcast, esperamos que tenham gostado e estaremos sempre nas plataformas digitais como YouTube, Facebook, TikTok e entre outras. Basta pesquisar Teacher Celestino ou também Senunda Center Wambo. Bem, estamos juntos e para qualquer atualização. Fomos. So, okay, Mr. Responsibility, that was an amazing podcast. It's a pleasure to get you here. And thank you for your time, because we know that it's not easy, but besides of everything, all your business, everything, you came here to participate one more time, or at the first time in Sinunda Podcast. It was a pleasure, and thank you so much. Thank you so much. Okay.